Bom dia, queridos irmãos. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. É um privilégio estar aqui, agradeço a Deus, mais uma vez, oportunidade de poder usar esse púlpito para expor a palavra do Senhor a vocês, o convite que nos foi feito pelo Conselho da Igreja, na voz do presbítero Abraão, para estarmos celebrando hoje 3 datas muito importantes, né? 72 anos dessa igreja organizada, 35 anos do reverendo Eloy, à frente da igreja, no seu ministério, está novinho, garotão. E hoje também é o dia da mulher presbiteriana. Então, nosso parabéns às mulheres presbiterianas também, segundo domingo de fevereiro, e também à igreja que faz esse aniversário, e o reverendo Eloy, a todos vocês, meus parabéns. Que Deus continue nos abençoando com a sua maravilhosa graça. Vamos abrir a Bíblia em livro de Êxodo 17 e vamos ler os versos de 8 a 16. Eu quero fazer a leitura dos versos ímpares, versos pares. Os irmãos farão a dos versos ímpares. Se você puder ficar em pé, nós vamos fazer esse ato para reverenciar ao Deus da nossa palavra. Êxodo 17, de 8 até o 16. Eu começo lendo os pares e os irmãos os ímpares. O título diz: Ameleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Revidim. Os irmãos? Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, rebaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Te agradecemos, Senhor, por podermos estar celebrando a Tua graça, o Teu favor, o Teu amor, o Teu poder, Tua bondade nesse dia. É o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia que o Teu povo se reúne para prestar culto ao Senhor de forma congregacional. Mas essa data é especial porque celebramos o aniversário desta igreja. Essa data é especial porque celebramos os 35 anos de ministério do Teu servo, pastor Eloy. Essa data é especial porque lembramos do trabalho, do serviço, da abnegação das mulheres da igreja na casa do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele ao qual tudo isso está voltado para a manifestação do Senhor em nós. Se não fosse o Senhor, não poderíamos celebrar essas datas. Mas queremos aqui exaltar e glorificar o Teu nome, porque o Senhor é o agente, o Senhor é aquele que nos produz dias e dias vitoriosos na Tua presença. Que seja a Ti a honra, a glória e o louvor, e que nesta hora bendita, o Teu Espírito Santo que nos foi dado, Paráclito, ajudador, aquele que nos conduz à verdade,
possa trazer a tua palavra aos nossos corações. Edifica a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo. Faz o teu povo se regozijar na tua lei. Assim oramos com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Existe um estudo que se faz quando nós estudamos a Bíblia, que se chama panorama bíblico, onde nós temos uma visão, como se diz, panorâmica, mas ainda bem superficial a respeito dos livros que nós queremos estudar. E se a nossa proposta é estudar o livro de Êxodo, pelo menos esse texto, eu queria trazer um pouquinho desse panorama, dessa visão panorâmica do livro de Êxodo, para a gente poder entender melhor o que é que o livro propõe para o nosso conhecimento. A palavra Êxodo, como bem sabemos, significa saída ou migração. É um povo que, em massa, sai de um lugar para ir até o outro. É um movimento de deixar uma região geográfica com destino a um outro lugar. Esse é o título do livro, essa é a expressão maior para a gente entender essa palavra e o que o livro se propõe. Especificamente, o livro de Êxodo, nas Escrituras, nos fala desse movimento de um povo, em massa, um número grande de pessoas que saem de um lugar em destino a outro. Só que, diferente dos movimentos de imigração atuais, esse povo que sai de um lugar, que é o povo de Israel, não sai de um lugar porque eles têm um potencial para sair. Eles não conjugam em si mesmo formas, capacidades de deixar um lugar onde ele é inadequado para ir a outro lugar. Especificamente, o livro do Êxodo vai dizer para nós que existe alguém que faz esse movimento. Existe alguém que é o autor desse movimento, de tirar o povo de uma situação ruim, inadequada, para levá-los a um outro lugar. E o nome que se dá a quem faz isso é o Redentor, ou Libertador, ou Resgatador. É Deus que está aqui por trás dessa ação. É Deus que está libertando Israel. É Deus que está trazendo Israel de uma situação terrível do poder do império egípcio, das mãos de Faraó, para sair desse momento de opressão e ir até um outro lugar, caminhar em destino a um lugar muito melhor que Deus assim preparou. O livro de Êxodo nos apresenta Deus na condição de resgatador, redentor. Ele revela a si mesmo. E em 3 situações, nós vemos nesse livro esse ponto sendo trazido para nós de forma central. Primeiro, o resgatador faz aliança e cumpre cabalmente as suas alianças. Esse resgatador que se revela no livro de Êxodo, ele também é um resgatador que faz aliança. Deus faz aliança com Abraão e com sua descendência. Ele cumpre esses decretos dessa aliança junto ao povo hebreu. Deus fez aliança com o povo no Monte Sinai, através de Moisés, ao entregar a lei e dizer que ele é o Deus que vai cuidar desse povo e que esse povo precisa obedecer a sua lei. E Deus cabalmente vai conduzindo esse povo pelo deserto, cumprindo a aliança que ele fez com esse povo. Então, em primeiro lugar, guarde nessa revelação do resgatador em Êxodo, que ele faz aliança com o seu povo e ele cumpre a aliança que ele faz com o povo. Segundo lugar, no Monte Sinai, Deus entrega a sua lei exclusivamente para o seu povo, manifestando aqui a realidade de que o seu povo precisa conhecer a lei, viver a lei e obedecer a lei, que é conhecer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, obedecer a vontade de Deus. Mas não só conhecer a vontade de Deus, não só praticar a vontade de Deus, mas também levar a palavra de Deus através dos caminhos por onde esse povo vai passar, transmitindo às nações gentílicas que existe só um Deus poderoso, o Deus resgatador, o Deus que cumpre as suas alianças. Proferir essa mensagem, viver essa mensagem. Então não basta apenas anunciar a lei, mas com a sua própria vida demonstrar que eles são um povo separado, um povo que Deus escolheu e que precisam, através do testemunho desse povo, ser conhecido o resgatador de Israel. Em terceiro lugar,
Ele manda Moisés erigir um tabernáculo para mostrar que ele quer habitar continuamente com o seu povo. Não obstante a sua glória, não obstante a sua santidade, Deus quer habitar com o seu povo, caminhar com o seu povo, estar junto dia a dia, cotidianamente com o seu povo. Esse resgatador, ele faz aliança. Esse resgatador, ele entrega a sua lei. Esse resgatador quer andar com o seu povo. Além disso, vemos Jesus falando em João 5,39, um versículo que vocês sabem de cor e salteado: examinai as Escrituras, porque vós julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando nós estudamos o Velho Testamento, Pentateuco, os livros históricos, poéticos, os profetas, nós vemos em cada livro a manifestação de uma figura que vai nos revelar Jesus. E quando nós olhamos para o Êxodo, nós vemos Jesus revelado de muitas formas, principalmente na figura de Moisés, que é o resgatador de Israel. Jesus é o nosso resgatador. Ele que nos liberta das garras, das algemas do pecado, da danação eterna, da condenação, e nos dá vida, e vida com abundância. Ele que nos tira desse lugar terrível e nos transpõe para o reino, o seu reino, o reino de amor. Ele é a figura prefigurada de Moisés. Nós vemos ali o próprio Senhor Jesus, que é o nosso resgatador. Mas ele não é apenas o resgatador. Assim como temos o tabernáculo, que fala da presença de Deus conosco, nós vemos Jesus como sendo o Verbo, que se fez carne, encarnou, tabernaculou conosco. Jesus também é aquele que veio morar conosco, veio trabalhar conosco, veio viver aqui em carne e revelar que Ele quer estar conosco todos os dias. Ele faz isso agora na pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Mas aquela água que saiu da rocha, quando Moisés bateu a rocha para alimentar o povo, fala que Jesus também é a água da vida. É Ele que faz brotar, jorrar em nós vida eterna. Então olhamos para o Êxodo e vimos ali também a manifestação prefigurada de Jesus em vários lugares. Ele mesmo diz: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Eu sou o maná. Sou eu que alimento a alma de vocês. É Jesus que dá alimento ao sedento. É Ele que nos fortalece na sua pessoa, na sua presença. E como nós participamos do meio da graça, que é a ceia do Senhor, Ele está presente para nos alimentar, Ele está presente para nos fortalecer. E Ele prefigurado na figura do Cordeiro Pascual, que é o próprio Cristo, que foi imolado por nós, sem pecado, morreu no nosso lugar, para pagar, então, vicariamente pelos nossos pecados. Sobre os ombros de Jesus estava toda a ira de Deus a respeito dos nossos pecados, esses de hoje, os de ontem, e que vierem a acontecer. Toda a ira de Deus foi depositada sobre Jesus para que houvesse justiça. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele morreu para que pudéssemos ter vida e vida eterna. O livro de Êxodo fala prefiguradamente de muitas formas a respeito de Jesus. Dentro desse panorama, a respeito do livro de Êxodo, podemos entender então um pouco mais a respeito do texto que vamos trabalhar nesta manhã. Lembrando que Êxodo fala de um povo que foi resgatado, que foi retirado de um lugar impróprio, de um lugar de danação, de um lugar de opressão. Mas ele não saiu de lá porque quis sair apenas, mas porque houve um resgatador poderoso que pôde fazê-lo. Pelo povo era impossível essa saída. E esse povo que saiu está caminhando, está numa jornada para chegar a um lugar maravilhoso. Mas essa jornada não é feita de um mar de rosas. Não é uma jornada tranquila, há perigos, há ataques. E esses perigos precisam ser por alguém, então, traga uma proteção, traga uma ajuda para que esse povo consiga chegar àquele lugar. E com essa visão, nós vamos poder entender melhor esse texto e olhar para nós mesmos, porque nós fomos retirados do império das trevas. Jesus está nos chamando para caminhar com Ele, está caminhando conosco, para nos levar a um lugar, mas até chegar lá, disse Ele, no mundo vocês terão aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deixa a sua Bíblia aberta, Êxodo 17, de 8 a 16. O texto em questão nos fala de um momento muito especial,
nessa caminhada do povo pelo deserto. Quero aqui tirar algumas lições pertinentes a nós, que à semelhança dos hebreus, somos povo de Deus, a igreja do Deus vivo. Aqui nesta vida fazemos uma peregrinação, porque não somos daqui, estamos indo para a nossa pátria, na casa do Pai Celeste. E também porque o texto nos fala muito de perto sobre a relação entre Deus e o seu povo, entre Deus e a liderança da igreja, entre a liderança da igreja e esse povo, entre o povo e a liderança, e porque esse texto nos arremete a lembrar 72 anos de aniversário da primeira igreja, 35 anos de ministério de um pastor cuja história da igreja, a metade da sua história, está aqui com a representação desse que é o pastor dessa igreja, a metade dessa história. E porque hoje, mulheres, é um dia especial que nós podemos lembrar de vocês com alegria. Em primeiro lugar, vamos ao relato do ataque que o povo de Deus sofreu. Veja o versículo 8 comigo, por favor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Revidim. Quando o ataque ao povo de Deus aconteceu? Ocorreu cerca de 2 meses, apenas 2 meses, que eles deixaram o Egito, atravessaram o Mar Vermelho. Pouco tempo depois, começou o ataque. O início da jornada, o início da caminhada, o ataque do inimigo logo se apresenta. E não é algo que aconteça de forma que não é comum. Muitas vezes nós começamos a jornada cristã, muitas vezes nós começamos a caminhar com Jesus e os ataques surgem. Eu lembro da minha conversão, 17 para 18 anos, no Rio de Janeiro, numa praça, na cidade de Barra do Piraí, e ali os jovens da igreja presbiteriana faziam um culto ao ar livre, eu estava junto com eles. E ali eu ouvi a mensagem de Deus, Deus tocou meu coração, aquela que nós chamamos de graça irresistível, né? Veio de encher o meu coração, e eu não pude resistir à voz do Senhor, e cantaram aquela música antiga, nos galhos secos de uma árvore qualquer, e eu era um galho seco, e aquilo me tocou profundamente. Ali eu fiz a minha entrega a Jesus, cheguei em casa, contei para minha avó: vó, a melhor coisa do mundo aconteceu na minha vida. Aqui dentro era um vazio, eu não tinha paz, o mundo não tinha sentido, agora eu sei o sentido da vida. Jesus, 17 para 18 anos, e a minha avó disse para mim: meu filho, você deixou os crentes fazer a sua cabeça, fizeram uma lavagem cerebral em você, meu filho, agora que você aproveitar a vida. Eu olhei para ela e disse: Jesus, tem misericórdia, porque ela não entendeu nada. Começou o ataque, começou a dificuldade no início da caminhada, logo ali dentro do meu lar, onde eu esperava receber um abraço, um incentivo. Muito bem, meu filho, que coisa boa. Não, o primeiro ataque começou ali. Onde começa o ataque? Muitas vezes no início da nossa jornada. Quem realizou o ataque? Os amalequitas eram, naquela época, a raça mais poderosa daquela península. Eles também foram os primeiros entre os pagãos que atacaram o povo de Deus. Eles eram da linhagem de Esaú, o que dá sentido àquela antiga briga entre Jacó e Esaú, que iria se perpetuar. Então foram atacados por um povo fortemente armados, acostumados à guerra, poderoso, numerosos. Eles iam realmente destruir Israel. Não tinha como Israel suplantar aquele primeiro ataque. E qual o motivo do ataque? Segundo o historiador Flávio Joséfo, os motivos do ataque foram 2. Primeiro, a história dos hebreus ao saírem do Egito espalhou para os povos do entorno que ouviram a história medo. Porque aquilo que Deus fez através de Moisés, através das pragas, todos ficaram sabendo. Sair e o mar se abrir e o povo passar, e os cavaleiros de Faraó morrerem ali, todos ficaram sabendo. E eles estão sabendo então que vem um povo aí, onde as coisas acontecem, o inimigo ele é derrotado.
Eles já estão com medo do povo de Deus, sem que o povo de Deus tenha lhes feito algum mal. Mas a notícia espalhou medo nos povos ao redor. Segundo lugar, não seria sábio deixar que este povo pudesse se estabelecer em terra, se fortificar e então causar um perigo maior àqueles habitantes. Porque uma vez estabelecidos, uma vez fortalecidos, aquele povo seria imbatível. Então a prudência estava dizendo aos povos que estavam ao redor: vamos atacar esse povo agora. Se não conseguirmos destruí-los agora, pode ser que depois nós nunca mais poderemos confrontar com eles. A história dos hebreus se confunde com a nossa. Constantemente, nós somos atacados só porque nós somos povo de Deus. Podemos ver isso através da mídia de hoje em dia. Podemos ver isso através das instituições poderosas estabelecidas, que se levantam para atacar a igreja, sem que a igreja nada tenha feito contra eles. Podemos ver isso, meus irmãos, através dos ataques que nós sofremos dentro do próprio lar. Pois Cristo disse que os nossos primeiros inimigos iriam surgir dentro da nossa própria casa. Podemos ver isso através dos ataques que os cristãos sofrem no meio social onde eles estão inseridos. Queridos professores, quais são os ataques que vocês têm tido quando vocês vão falar lá na escola, vão fazer uma oração com uma criança, quando vocês vão falar de algo bom a respeito das Escrituras e você é proibido? E quando você vê isso acontecer nas escolas, trazendo então um ensinamento totalmente contrário às Escrituras, você é perseguido. No seu trabalho, basta você dizer que é um cristão, na sua escola, e você é alijado, colocado de lado. Nós temos um pequeno grupo de adolescentes na Quinta Igreja, adolescentes lindos, maravilhosos, empolgados. A gente senta para conversar com eles, eles dizem: olha, é uma dificuldade. Adolescente, ser um cristão hoje na escola, ele é ridicularizado, é vítima de bullying. Só porque ele é um adolescente cristão. As coisas estão surgindo contra a igreja, os ataques estão acontecendo naquela época, nos dias de hoje. Podemos ver isso através dos ataques que nossos irmãos missionários estão sofrendo nos países de governos autoritários, ditatoriais, anticristãos. Temos a igreja sendo perseguida de uma forma muito violenta. E nós, irmãos, precisamos entender que, em suma, aprendemos que logo de início e durante a nossa jornada, na análise desse texto, confrontando com a nossa realidade, que sem a intervenção divina, estamos correndo sempre grandes perigos de ataques que se levantam contra nós, simplesmente, não porque nós fizemos algum mal, mas simplesmente porque nós somos o povo de Deus. Ataques e ataques, porque nós somos povo de Deus. Em segundo lugar, nós vamos conhecer aqui quem é essa liderança e o seu povo em meio ao ataque do inimigo. Vamos ler o texto, por favor? A partir do versículo 9 até o 13. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao sumo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. O segundo ponto desse sermão
vamos conhecer quem é essa liderança e o seu povo em meio ao ataque de inimigos. Qual o papel da liderança diante do ataque dos inimigos? Moisés ordenou o povo para lutar a guerra, para não fugir da guerra, para enfrentar o inimigo, para poder realmente se rearmar, conseguir forças e enfrentar a batalha. Jesus disse que aquele que não é pastor e que é mercenário, quando chega o lobo, ele foge, ele abandona o rebanho, ele não continua a peleja, a luta, a guerra com o rebanho. O mercenário faz isso, mas o pastor, ele fica presente, ele luta as guerras, ele conhece as guerras do seu povo, ele luta junto com o seu povo. Eu conheço o pastor Eloy há algum tempo, né, pastor? Um bom tempinho. Ele tem um defeito ruim, viu? Ele é Botafogo. Mas eu nunca vi o pastor Eloy fugir de uma guerra. Eu nunca vi ele voltar atrás. Eu nunca vi ele jogar a toalha. Ele está sempre guerreando as guerras do Senhor por vocês, pela igreja, por ele, pela sua vida. A gente fica observando quando senta do lado do pastor Eloy, você já reparou isso? Se não reparou, repare, ele fica com a cabecinha assim, ó. Ele está te procurando. Ele sabe onde você senta. Ele quer saber se você veio. Porque se você não veio, ele fica preocupado. Ele começa a cutucar, fulano não veio, o que está acontecendo? Eu conheço o pastor Eloy. Ele sabe o nome de cada um de vocês. Conhece as ovelhas, luta com as ovelhas. Ele não volta atrás, ele não foge ao combate, sejam suas lutas pessoais, sejam suas lutas eclesiais, ele está pronto para combater o bom combate. Não importa a força do inimigo, não importa o tamanho do inimigo, a voracidade do inimigo, ele não arreda o pé, ele está firme. Glória a Deus pela vida do pastor Eloy, que 35 anos tem combatido aqui a batalha do Senhor e tem dito para a igreja, vamos em frente, vamos lutar, porque alguém está conosco. O que os líderes precisam, aprendo aqui que os líderes não podem lutar sozinhos, eles precisam de apoio constante. Não faça igreja, primeira igreja de Juiz de Fora, não faça como muitas igrejas estão fazendo com os seus pastores, isso é um erro dos pastores, que se proclamam super-homens, que se proclamam como se tivessem poderes mágicos, que se proclamam como grandes vitoriosos. Olhe para o texto, as mãos de Moisés começam a baixar, o tempo de luta é estendido, ele fica cansado, ele precisa de pessoas que estejam ao seu lado para apoiá-lo nessa guerra. Não pense que ele luta as batalhas sozinho, não. Ele não tem poder para isso. Ele precisa de vocês. Por isso eu quero aqui parabenizar, em primeiro lugar, a irmã Marília. Ela está aí? Irmã Marília, parabéns, viu? Se o pastor Eloy está há 35 anos aqui, tem muito a ver com a senhora. Deus abençoe. Quero parabenizar a Aline. Quero parabenizar a Miriane, a Thaís, o Eloizinho. Quero parabenizar os reverendos. Jefferson, Pedro Felipe. Quero parabenizar os presbíteros dessa igreja. Fortunato, Abraão, Fábio, Marcelo, Miranda, Rômulo. Quero parabenizar os diáconos dessa igreja. Quero parabenizar a SAF, os homens, os adolescentes, os ministérios da igreja. Ah, se não fosse a oração de vocês pelo pastor Eloy, se não fosse o apoio que vocês dão ao pastor Eloy, se não fosse estar junto com ele nessa caminhada, não teríamos chegado até 35 anos de ministério. Parabéns a esta igreja
que tem apoiado o seu pastor constantemente. E essas coisas precisam continuar, meus irmãos. Não podemos fazer isso e lembrar do pastor Eloy, 35 anos de ministério, mas lembrar dele todo dia. Quer ver uma coisa que raramente acontece, penso eu? Às vezes o pastor diz assim: olha, eu não vou naquela reunião, não posso estar presente tal dia. Aí você pensa assim, alguns pensam, tudo bem, o pastor Eloy não veio, vamos lá. Mas você já pensou em quando você sentir a falta do pastor Eloy, porque ele não veio, você pegar o seu telefone e ligar para ele? Pastor, só uma palavra, só uma frase. Está tudo bem? Irmãos, isso tem um sentido na vida do pastor que você não tem ideia. É só ligar para ele e perguntar: está tudo bem? Porque nós procuramos o pastor para que ele nos faça sentir bem. Nós procuramos o pastor para que ele nos ajude. Nós procuramos o pastor para que ele ore por nós. Procuramos o pastor para que ele nos aconselhe. Mas poucas vezes eu vejo pessoas dizer: pastor, e você? Está tudo bem? Vamos colocar isso na nossa prática. Vamos continuar apoiando, ajudando os nossos pastores. Veja bem, irmãos, o tempo diz que o tempo foi passando e as mãos dele foi abaixando. Ele não é super-homem. Os líderes não são super-homens. Moisés não é um super-herói. Moisés não tem porções mágicas. Moisés tem limitações. É um ser humano comum, como qualquer um de nós. E me permite, pastor, a fala, me permite a palavra que talvez vá chocar algum de vocês, mas nós, pastores e presbíteros e líderes da igreja, somos miseráveis homens. Miseráveis. E se não fosse a graça de Deus sobre nós? Paulo diz: ele escolheu aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, não, eu é que escolhi vocês, e capacito vocês a dar fruto. Moisés não é super-herói. Moisés é um miserável homem, de limitações, de situações contrárias. Moisés precisa de ajuda, assim como o pastor Eloy, os pastores da igreja precisam de ajuda. Moisés se entrega, se envolve com a luta do povo. Ele tem este povo como seu povo, como sua família, como seus irmãos e até mesmo como suas ovelhas. Moisés precisa ter sempre suas mãos erguidas. Moisés precisa ter sempre quem o ajude a manter as mãos erguidas, pois deste ato, desta posição, que muitas bênçãos e vitórias vêm sobre o povo de Deus. Grande pregador, príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, reconhecido como o príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores que esse mundo teve na Inglaterra. Ele foi visitado. Alguém queria saber qual era o segredo do sucesso de Haddon Spurgeon. Por que ele pregava e por que as multidões vinham até ele? Por que a igreja dele estava tão cheia? Spurgeon disse: venha comigo domingo de manhã à igreja. Eu quero que você veja qual é o segredo. A pessoa chegou então, domingo de manhã na igreja, antes de começar o culto. Haddon Spurgeon saiu com o senhor, desceu o púlpito, abriu a porta que tinha atrás do púlpito e mostrou para ele. E o que ele viu? 100 pessoas orando por Haddon Spurgeon. Spurgeon disse: você sabe qual é o segredo? É porque a minha igreja se importa comigo, porque a minha igreja ora por mim. Por isso que Deus tem nos dado graça durante todo esse tempo. Não se iluda, Primeira Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Continue, não cesse de fazer com que as mãos do pastor Eloy continuem levantadas. Em terceiro lugar, vamos ver quem é o Deus desse povo.
Versículo 15, por favor. Terceiro ponto desse sermão. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Terminada a peleja, terminada o embate, terminado o enfrentamento, o povo de Israel sagrou-se vencedor. Venceram um grande inimigo. Eles não tinham capacidade de fazê-lo, mas venceram. E depois dessa grande vitória, Moisés vai e erige um altar ao Senhor e dá um nome a esse altar. Ele diz: o Senhor é a minha bandeira. Segundo os comentaristas, teólogos, o altar aqui é um poste, é uma haste, como colocada por Moisés para colocar ali a serpente de bronze. Era alguma coisa que devia ficar à vista de todos, era uma coisa alta. As pessoas deviam levantar a cabeça e olhar para aquele lugar. Esse é o altar aqui erigido por Moisés, segundo os comentaristas. Algo que devia ser visto por todos. Para vê-lo, deveríamos contemplar levantando os nossos olhos. Uma simples e importante declaração que o autor daquela vitória, segundo Moisés, não foi ele próprio. Segundo Moisés, a vitória do povo não foi oriunda do próprio Moisés, nem de Ur, nem de Arão, nem de Josué, e nem do povo. O autor daquela vitória tem um nome: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. A certeza da vitória que Moisés tem é que essa vitória é oriunda da ação de Deus sobre eles. Deus era o responsável por aquela memorável vitória. Hoje, podemos, irmãos, assistir em muitos lugares uma ação contraditória à ação de Moisés. Muitas pessoas querem se colocar, usurpar o lugar de Deus e dizer que a vitória aconteceu porque Ele é o protagonista, porque Ele é o herói, porque Ele é suficiente. E aí nós vemos isso se espalhar no meio evangélico. Muitos lugares que você vai, aonde o nome de Deus não é proclamado, onde Jesus não é exaltado, mas o nome de uma pessoa ou de algumas pessoas estão à frente de tudo. Mas aqui Moisés está dizendo para nós: quando nós conseguimos alguma vitória, povo, o autor dessa vitória não somos nós. O autor dessa vitória é o Senhor. Cuidado. Não tente ser o protagonista da história. Jesus avisou que alguém há muito tempo tentou fazer isso. Ele disse: eu vi esse sujeito cair do céu rapidamente como um relâmpago, porque quis ser o autor, protagonista, queria luz, queria estar no palco. O que temos aprendido, que Deus usa por extrema bondade, misericórdia e graça, pessoas para o bem da igreja, seus filhos amados, suas ovelhas. Mas precisamos entender que cada vitória que nós alcançamos, devemos levantar a cabeça, olhar para o alto, olhar para aquela haste e dizer: a vitória é do Senhor. É o Senhor quem nos dá a vitória. Ele usa pessoas, mas é o Senhor quem nos dá a vitória. A honra, a glória, o poder, a majestade, ações de graças são todas voltadas para o Senhor. Concluímos, irmãos, esta mensagem breve nesta manhã. Você viu que o livro de Êxodo narra a história de um povo que caminha e de um Redentor. E tudo isso é para animar a nossa fé. Tudo isso é para que a gente seja agora, tenhamos um impulso para continuar a nossa caminhada, não obstante os inimigos e os ataques que temos durante todo o dia. Somos peregrinos aqui, mas precisamos entender, não será fácil, mas precisamos compreender que o Redentor está conosco. Ele fez uma aliança com você, Ele fez uma aliança com a igreja, e aquilo que Ele promete, Ele não falha. Ele vai nos conduzir, Ele vai nos levar a bom termo, porque Ele está caminhando com a gente, Ele nos capacita, Ele nos auxilia, e a vitória é do Senhor. Não desanime, siga em frente, cuide dos seus pastores, glorifique a Deus pela vida deles, e saiba que o Redentor está conosco. Queria convidar a irmã Marília
Desculpe, irmã Marília, eu queria pedir para a senhora vir aqui, pode? Os filhos do pastor Eloy que estão aqui, eu vi a Aline, não sei se ela está aqui ainda. Está. Desculpe, Aline. Desculpe, tá? Queria convidá-las aqui. Queria convidar os presbíteros da igreja. Desculpem, meus queridos presbíteros, por favor, vocês podem vir aqui? Por favor. Eu peço desculpas a vocês. Queria convidar os reverendos da igreja, junto também. Está vindo? Reverendo Renato, conosco. Thaís está vindo? Tá. Está com as crianças. Eu queria que vocês olhassem realmente para a liderança da igreja e pudessem guardar nos seus corações o quanto eles são importantes para vocês e o quanto eles precisam do apoio de vocês. E que nós hoje possamos levantar as nossas mãos, agradecer a Deus, mas firmar um compromisso de continuarmos a ser parceiros com eles, sabendo que dessa forma, não só 35 anos, né, reverendo? Muitos outros virão, e saber que dessa forma a vitória é do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos orar? Vamos orar por eles. Deus, nós queremos te agradecer pelos 72 anos dessa igreja. Te agradecer porque metade do tempo percorrido tem sido segundo a vontade do Senhor, a boa, perfeita vontade do Senhor, sobre a liderança do pastor Eloy. Agradecemos, Senhor, que as suas mãos estão levantadas. Ele levanta o bordão de Deus, que é a tua palavra. Ele anuncia a tua palavra com poder e glória nesse lugar. Ele administra esta igreja junto com os seus parceiros, pastores, reverendo Jefferson, reverendo Pedro e os demais presbíteros. Senhor, ajuda-os para que as suas mãos nunca se abaixem, mas que as mãos estejam sempre levantadas ao Rei, ao Senhor da glória. E dali, Senhor, juntos, esta igreja e sua liderança, possam conseguir muitas vitórias no Senhor, nesses tempos do fim, nesses dias últimos, nesses tempos difíceis, mas nós sabemos que o Redentor está conosco. Ele é poderoso para cumprir todas as promessas concernentes à sua igreja e à liderança da igreja. Que o Senhor continue a abençoá-los com toda a sorte de bênçãos. Que a cada dia mais eles sejam mais santos, mais unidos, mais comprometidos com o trabalho do Senhor, fortalecidos por sua graça. Senhor, muito obrigado por esse dia memorável. Que o Senhor continue a conceder vitórias e vitórias sobre a vida do reverendo Eloy, sua família, sobre os presbíteros, sobre a liderança da igreja e sobre a tua igreja. Nossa oração, nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Podeis sentar. Obrigado, irmãos presbíteros. Marília, Aline, muito obrigado.